Bom, pessoal, queridos amigos, essa é mais uma aula sobre revistas ilustradas que eu estou dando. Eu comecei, a minha primeira aula foi as revistas ilustradas alemãs durante a República de Weimar, que foram, quando Hitler assumiu em 1933, destruiu com todas elas, né? E a minha segunda aula foram as revistas francesas, começando com a Vie e falando de outras menores, e depois a Picture Post inglesa. A terceira eu fui falar do Cruzeiro, porque é interessante que nessa história mundial que pega Europa, Estados Unidos, o Brasil teve duas revistas que tiveram um peso assim fundamental e foram muito importantes. Uma foi a Cruzeiro, a outra a Realidade. A terceira aula que eu dei depois da Cruzeiro foi a revista Life, agora está vindo a Realidade. Tem mais uma aula que seria interessante dar para vocês, não sei se ela vai acontecer ou não, que seria sobre a revista Twin da Alemanha, depois, já fim do, sabe, o nazismo desapareceu, já a recuperação da Alemanha, seria interessante essa revista Twin, mas não sei ainda se os alunos da escola vão querer ou não. Então, eu vou começar com a Realidade agora, vou compartilhar a tela e a gente vai começar a comentar matérias, capas, reportagens, enfim. Só um segundo. Bom, essa é a primeira Realidade, né? A revista número 1 de abril de 66. Essa capa é interessante, né? Porque eles fizeram, acho que pouco antes da Copa que seria na Inglaterra. Então, bolaram, de repente, fazer o Pelé com esse chapéu da Guarda Real inglesa, né? Interessante. Essa ideia, eu acho que foi tão boa que depois, tempos depois, a própria Abril publicou essa mesma ideia de capa na revista Placar, a primeira vez como o técnico de seleção, o Felipão, fizeram uma capa do Felipão para Placar, que era exatamente isso, o retrato do Felipão com esse chapéu. E tempos depois eles repetiram essa mesma capa com o Neymar. Então, essa ideia foi muito interessante. E essa foto, o autor dessa foto ficou desconhecido até pouco tempo atrás. Em seguida, quando a revista sai, revista mensal, 12 anos depois, um ano depois, não 12 anos, desculpe, um ano e 12 números de revista depois, o Paulo Paterra, que era o redator-chefe da revista, faz uma matéria sobre a história das 12 capas. Isso eu estou mostrando para vocês, porque é muito interessante ver como a realidade pautava as matérias, que, de repente, uma coisa que para a maioria dos jornalistas não era assunto, não merecia destaque, para eles valia a pena fazer uma matéria. E quando você lê o texto do Paulo Patarra explicando a história das 12 capas, é muito interessante isso. Aqui ele mostra, do lado direito, a realidade número 0, que nunca foi às bancas, né? Com 3 fotos na capa. Eles nunca mais, isso só saiu no número 0, não foi uma revista publicada, vendida em banca, mas nunca, esse tipo de capa com 3 imagens nunca foi feito na revista. E aqui na página seguinte, era uma matéria grande, com uma dupla na abertura, tinha outra dupla com texto e uma dupla com as 12 capas. Então, ele vai contando a história da revista Realidade. A capa da número, abril 66, a número 1, ele fala que a foto é de um jornalista, mas não diz quem é o fotógrafo. A história dessa capa me foi contada por um dos editores do texto da revista, que ele foi fazer essa foto em Buenos Aires, o Santos estava jogando na Argentina, né? E aí ele contratou um fotógrafo argentino, essa foto foi feita no quarto do hotel, no quarto do Pelé, num hotel. E parece que o fotógrafo ficou tão intimidado, tão impressionado com a presença do Pelé, que acabou fotografando sem colocar filme na máquina.
Isso quem me contou foi o próprio Sérgio de Souza, que estava junto e que contratou esse fotógrafo. E ele disse que ele, com a câmera dele, fez um rolo de filme do Pelé e que, no final, a capa, o que salvou a capa foi a foto do Sérgio de Souza. O Sérgio de Souza era um dos editores de texto da revista. E aqui ele vai contando um pouco a história dessas 12 capas, né? Ele fala que na primeira, essa era uma capa do Pelé, né? A segunda, aliás, dessa menina com a camisa do Roberto Carlos, ela derrubou uma capa que era sobre um astronauta, a capa já estava pronta e essa camisa do Roberto Carlos ganhou a capa. Essa segunda capa de um bebê, da número 3 da revista, eles falam, quando lançaram essa revista, um jornal do Rio ficou sabendo que a capa ia ser um bebê e deu na capa do jornal um bebê também. Parece que era um jornal que publicava muita mulher e foi a primeira vez que deu uma foto de um bebê, de uma criança. Aí, na revista número 4, essa capa que vocês estão vendo do Juscelino Kubitschek com X, eles criam uma capa falsa para evitar, para caso alguém descobrisse, espionasse sobre essa capa, na verdade, eles estavam preparando essa de meio de macumba, de umbanda, com um jogador da seleção brasileira. Eles criaram uma capa falsa com o Juscelino para evitar furos. Depois, essa também é a história essa capa do concurso de belezas, ganha sobre essa capa do índio do Xingu. Essa foto de lágrimas, uma outra capa. Essa aqui, a 7ª capa, é o palhaço, a Relia, que vence a Cláudia, aquela atriz italiana, Cláudia, agora não me fugiu o nome, e uma de sol. A segunda, essa capa, que é a capa dos músicos da MPB, e a de baixo ela vence a do Pelé. Eu acho que tem sentido, porque o Pelé já tinha saído na capa do número 1, de repente, na capa do número 7, botar o Pelé de novo não teria muito sentido. Então, a capa dos músicos, novos donos do samba, são os jovens músicos da música brasileira, é uma foto do David Zing, essa do Pelé também era do David Zing. Então, acho que o David Zing não deve ter ficado chateado, porque, de qualquer maneira, a capa da revista foi dele. Depois dessa veio uma sobre Deus está morrendo, né? Uma coisa... Não sei, eu não li essa matéria, não sei se tem referência ao Nietzsche, né? Que Deus está morto. E aí, essa foi a edição que causou grande impacto e ela foi apreendida, nessa capa da Mulher Brasileira. E ela acabou sendo apreendida por um pedido de um bispo da igreja cristã que pede a um juiz, porque mostra uma foto de um parto, foto feita pela Cláudia Andujar, na hora que a criança está nascendo. E isso causou muita polêmica, deixou o pessoal todo horrorizado. A revista foi apreendida, foi fechada. Eles chegam a tentar fazer essa segunda capa em preto, que está abaixo, é a tentativa de fazer uma edição extra, cortando a foto que foi apreendida, mas eles não, chegaram a imprimir 240 mil exemplares dessa segunda capa, mas não chegaram a distribuir. Aí depois, na capa número 11, vem Carnaval, né? Falando de Carnaval. A última é Quem Era o Homem Jesus, e essa de um lutador, né? Aí a matéria fala que esse lutador era o João Henrique, ele levou 73 murros no rosto para tirar essa foto, mas acabou perdendo a capa. O cara apanhou para caralho, levou 73 socos, mas não deu capa. E é isso que o cara está desenhando aqui, né? O layout da capa, né? Então, eu não sei se essa foto foi bolada em cima, desenhada, parece que foi desenhada em cima da foto, ou se a foto foi elaborada a partir desse layout. Então, não dá para saber. Então, aqui 12 capas é praticamente um ano da revista Realidade. Isso já vai mostrar um pouco o tipo de assuntos que eles vão tratar ao longo de suas edições. Esse aqui, por exemplo, nessa idade, eu tinha entre 15 e 16 anos, eu era um leitor assíduo da revista Realidade. Eu já trabalhava, eu tinha salário e eu conseguia comprar a revista. Especialmente esse ensaio, O que é o Mar,
foi feito pelo David Zing com poesias do Chico Buarque de Holanda. E foi quando eu vi esse material, eu vi que a fotografia era uma coisa maravilhosa. Eu sonhava em ser pintor quando era adolescente, né? Mas aí quando eu vi, não só esse ensaio do Zing foi um dos que me despertou essa vontade de fazer fotografia, mas o Zing fez outros ensaios, fez com o João Cabral de Melo Neto, fez com o Bandeira, fez com o Carlos Drummond de Andrade, ele fez muito isso. E a revista dava essas pautas, né? Abria espaços com textos dos poetas. Essa aqui, a mesma matéria do Zing, essa foto foi a foto que me chamou a atenção. Então, quando eu fui reproduzir essas revistas para preparar as aulas, eu fui buscar de novo essa foto que ficou na minha cabeça desde os meus 16 anos de idade. E era um negócio que eu lembrava, eu me lembro desse fundo, dessas bolinhas circulando em branco, que isso era feito com uma tele de 500 espelhada. A Nikon tinha uma tele de espelhos, não eram lentes, eram espelhos. Era o processo do telescópio. Isso dava um efeito maravilhoso. Eu acho que quando essa foto me impressionou, esse efeito também me impressionou muito, sabe? Esse fundo, essas bolinhas circulando, o efeito de uma tele de 500. Tanto é que eu tenho uma até hoje. E às vezes ainda uso em fotos. Então, você vê que são as fotos abertas, página dupla, texto do poeta, texto pequeno. Então, isso era um encantamento ver isso. Continuamos na mesma matéria do David Zing com as poesias do Chico Buarque de Holanda, né? Aí você vê uma foto, atirei-me no mar, aliás, fogueira. Agitei a camisa, aliás, bandeira. Puta, isso era lindo demais, né? Eu ficava sonhando, eu queria fazer isso também. E aqui é a última página, uma matéria que saiu com 8 páginas, com os textos do Chico Buarque de Holanda e o ensaio do David Zing. Então, isso era uma coisa que me impressionava bastante, me chamava muito a atenção. Eu queria fazer isso também, né? Aí, uma outra pessoa que mas para mim vai me chamar a atenção muito mais tarde, ela tem essa visão plástica também, essa qualidade artística, mas ela é muito mais humanista, é a Cláudia Andujar. Ela vai fazer muito esses temas humanos, essa coisa de empatia, essa aproximação. Então, ela vai fazer uma matéria sobre as prostitutas, né? A difícil vida fácil. E é interessante que você vê que a realidade vai abrir o ensaio, ela vai dar 8 páginas para Cláudia Andujar, e só na 9ª e 10ª página é que entra o texto do Narciso Calili, que também a realidade só pegava redatores, só gente que eram praticamente escritores, eram literários, os caras escreviam muito bem. Então, essa página dupla da Cláudia Andujar abre a matéria de prostituição, aí ela vai dar essa segunda, né, que tem momentos de paz, ela vai na casa, a prostituta com o filho, né, o gatinho no canto, né, o telhado, a noite. Ela vai pegar essa coisa desse lado humano, ela vai viver junto, né, ela vai contar uma história através de imagens. Aqui também, aqui ela não é no próprio lugar, na casa. A senhora tinha até um nome aqui, onde isso foi feito no interior de São Paulo, a 300 quilômetros de São Paulo, acho que era a Casa da Eni. Se não me engano, essa Casa da Eni foi muito conhecida como um prostíbulo no interior de São Paulo, foi muito famoso nos anos 70 e... acho que nos anos 60 e 70. 80, acho que parou de existir. Então, você vê que a Cláudia ela vai fazer isso muito bem, né? Essa coisa humana, né? essa aproximação. E aqui, depois de 2, 4, 6, são 6 páginas, a 7ª e a 8ª, com essa foto, é aqui que passa a entrar o texto do... O texto não é é do Milton Severiano da Silva, desculpa, eu falei o nome errado.
E ele vai contar a história das prostitutas. O texto também é muito bom, impressionante. E aqui nós estamos falando, de repente, essa pauta humana, que seria da prostituição, uma pauta que seria de qualquer revista, qualquer jornal, é uma pauta interessante até hoje. Mas, de repente, uma revista dá o mar, dá um ensaio sobre o mar, com o Chico Buarque e o ensaio do Davidzinho, era meio estranho, né? Mas aí, mais estranho, de repente, eles vão dar um ensaio do George Love, que é Viva as Cores. Ele vai falar, o texto é só essa página que está aqui com essa foto em PB dessa roda, e o texto é toda impressão, né? Toda uma coisa impressionista, né? Então, é uma coisa mais psicológica, o que a cor te provoca, o que ela te chama a atenção, que sensações que você tem. Então, a realidade, nesse ponto, ela era usada, né? Ela está aqui com 2 páginas, uma individual que abre, e essa do texto que é a última da matéria. Mas aí você vai ter a matéria, uma dupla, só de Sofra Paixão com vermelho, né? Então, vem, de repente, mais uma dupla, Ame a Vida, com o verde, a planta, a natureza, né? Uma outra, mais uma dupla, Sonhe a Paz, com as coisas de azul, de céu, de água, de mar. E mais uma dupla de Sinta o Calor, com o amarelo. E no texto, ele vai fazer referência a essas coisas, tanto estudos na indústria com produtos, quanto da coisa das escolas da psicologia, e coloca, por exemplo, já se fazia estudo das pessoas deprimidas, quem tem muita depressão, colocado em ambientes de cores quentes, melhora, a depressão melhora num lugar vermelho, mais o amarelo do que o vermelho, mas as cores quentes aliviam um pouco a depressão, a pessoa fica mais autoastral. E as pessoas super agitadas, muito ansiosas, nervosas, se tranquilizam em ambientes com azuis ou com verde. Então, essa matéria, esse ensaio do George Love, coloca essas questões. Então, isso é interessante, porque a realidade abria espaço para esse tipo de matéria, que você vai falar, pô, num jornal e numa revista semanário, uma pauta dessa, os caras falam, ah, o cara está louco, isso não vai ser publicado nunca. E aqui a gente volta de novo a entrar, vem no David Zing, a capa é do David Zing, isso é também do primeiro ano da revista, né? E ele vai fazer muita coisa na área de música, música popular brasileira. Esse é o texto que é do Narciso Khalid, que eu tinha na prostituição, achei que era do Narciso, não era, do Milton. Então, aqui ele vai falar dessa nova escola do samba, que são esses caras, você viu na foto, está o Gil, está o Caetano, está o Chico, está a Nara, está o Toquinho, está o Paulinho da Viola, estão outros. Que é a época dos festivais, né? Quando a MPB começa a crescer, né? E começa a virar sucesso, não só no Brasil, né? Então, o David Zing vai fazer muito isso, né? Pautas de música popular brasileira. Aqui também, na mesma matéria, essas são fotos de página inteira, eu dei uma recortada, porque tinha uma coluna de texto do lado, para botar esse layout, eu tive que selecionar. De repente, ele é um dos caras, ele chegou a fotografar o Pixinguinha vivo, ele fotografou o Baden-Powell, o Vinícius, né? O Tom Jobim não aparece na foto, porque era a época em que o Tom Jobim estava gravando em Nova York um disco com o Frank Sinatra. E pega também as mulheres da música, tá a Clementina de Jesus, tá a Elis Regina, tá a irmã do Caetano Veloso, né? É. E o David Zing vai fazer muitas pautas para essa revista na área de música popular brasileira. Ele, inclusive, tem um retrato clássico, não foi feito para a realidade, mas foi feito para uma coleção da Abril, chamada a coleção de música popular brasileira, que é o Pixinguinha e o Donga, numa daquelas ruas coloniais ali do Rio, sentado
numa pipa de chope, um dos retratos mais bonitos que eu já vi. Eu não vi mais essa foto, não sei se o IMS comprou o material do Zing, eu não sei se essa foto está lá. Mas é interessante que, de repente, esses caras fotografaram todos esses grandes ídolos da MPB e a gente não sabe se essas fotos se conservaram ou se elas desapareceram. É impressionante isso. Uma coisa muito importante que foi feita e a gente não sabe qual o destino dessas imagens. E aqui também, continuando com o David Zing, de repente ele vai fazer uma matéria, uma grande matéria sobre o Caetano Veloso, na Bahia, e eu botei 2 páginas aqui para mostrar como a diagramação, como era o layout. Então. E essa aqui da sombra projetada do Caetano Veloso numa parede, eu gosto demais porque eu acho essa solução gráfica muito boa, embora essa solução me remeta a um pôster feito por um artista americano chamado Milton Glaser, que é o Bob Dylan, é um desenho. Isso, para mim, eu acho que o David Zing está fazendo uma referência ao pôster do Bob Dylan desenhado pelo Milton Glaser. Depois vocês podem pesquisar e ver se eu estou certo na minha colocação ou não. Agora a gente vai entrar numa sessão meio rápida para mostrar para vocês os tipos de pauta e as variedades de pautas que a revista cobria. De repente, em plena ditadura militar, a UNE proibida, proscrita, né, ilegal. De repente, eles dão uma capa com o cara que comanda, o Luiz Travassos, na capa, e eles dão uma matéria dentro com muitas fotos compradas de arquivo, com várias páginas, contando a história do movimento estudantil, inclusive reuniões que o movimento fazia, coisas escondidas da ditadura. É nessa época também que tem o congresso da UNE aqui em Ibiúna, onde prendem vários estudantes. Então, a realidade também, assim como ela vai tratar de cor, o efeito psicológico das cores, a beleza do mar, eles também vão mostrar a questão do estudante, a questão da prostituição, a questão do parto, que foi feito pela Cláudia Andujar. Então, eles vão tratar dessa variedade de temas. Aqui, de repente, uma matéria, um dos fotógrafos, essa de cima, que é as legiões afro, né, Baixo Santo, e a de baixo, que são os padres, que vão fazer a teologia da libertação, vão defender uma aproximação com os pobres, né, vão filar essa teologia da libertação, uma igreja aproximada com as lutas populares. Esse material de cima é de um fotógrafo que era da sucursal do Rio, que eventualmente fotografava para a realidade, chamado Nelson de Rago. A de baixo é de um fotógrafo que eu conheci mais tarde, já no fim da realidade, como Chico Nelson, mas aqui ele ainda assinava Francisco Nelson. Ele trabalhou muito, fez muitas matérias para a realidade. Então, aqui é mostrando como eles tratavam a questão religiosa. Eles iam pegar tanto freiras, eles fizeram uma capa que era a questão do celibato. Quer dizer, por que os padres não podiam casar, tinham que se manter? Entendeu? A realidade ia levantar, ela ia mexer com esses temas todos, né? Sempre com qualidade gráfica, com bom projeto gráfico, boas fotografias e os textos praticamente coisas de escritores, né? De bons autores, bons redatores. E aqui é a realidade, ainda no primeiro ano, eu não sei que número é essa aqui, se é a 6ª ou a 7ª edição, mas eles, de repente, eles vão fazer uma edição especial sobre o que é a mulher brasileira naquele momento, que ninguém fazia, ninguém tratava. E essa matéria, aqui eu estou reproduzindo só o Nasceu, né? A Cláudia Andujar, que vai fazer essa matéria do parto, numa das cidades do Rio Grande do Sul, mas a revista tinha gráficos, tinha pesquisas, tinha tabelas, né? Foi um levantamento muito grande sobre a questão e o momento da mulher brasileira, né? Você vê que as chamadas da capa vão dar, olha, pesquisa, o que elas pensam e querem. A segunda matéria, Confissões de uma Moça Livre. Ciência, o corpo feminino. A outra, eu me orgulho de ser mãe solteira. O outro, por que a mulher é superior? Assistam Parto até o fim, que é essa matéria da Cláudia Andujar.
E a matéria que vai provocar a apreensão dessa revista é essa foto aqui, que a mulher está com as pernas abertas na hora que a criança está saindo. O Miltainho, que foi um dos últimos sobreviventes da equipe da realidade, ele conta que eles tiveram uma reunião para decidir a foto que ia abrir essa matéria. Então, teve uma briga entre essa foto que motiva a apreensão da revista, o recolhimento da revista, e essa da criança na água e com a palavra nasceu. Ele era um dos que defendia essa foto aqui, que levou à apreensão da revista. Como a revista foi apreendida mesmo com uma foto escondida lá na sexta ou oitava página, ele fala, a gente deveria ter colocado na abertura. É melhor se arrepender, são frases do Miltainho, é melhor se arrepender do que se fez do que daquilo que não se fez. Então, essa foi uma realidade que também causou polêmica. As revistas vendiam muito, né? Elas estavam na faixa, começaram saindo, acho que na terceira, quarto número, elas já estavam em torno de 500 mil exemplares. Isso nos anos 60 era uma tiragem muito grande, né? E aqui também um outro repórter que foi importante, que vinha dessa tradição do fotojornalismo, do jornal, que é o Luiz de Mamprim, né? Então, é também mostrando essas questões de pauta. Eles vão tanto fazer uma matéria grande sobre Minas Gerais, mostrando todos esses contrastes, tanto das coisas mais modernas de Belo Horizonte, quanto das coisas mais atrasadas, mais controladas, mais moralistas das cidades interioranas. Esse aqui é um texto do Audálio Dantas, um cara super conhecido. Sempre os redatores eram gente muito boa, muito bons redatores. Então, o Luiz Mamprim era um dos contratados, mas a realidade também pegava freelas nela. E aqui era um que eu vou colocar que é importante, que é freela, uma matéria que eles dão sobre a cidade. Esta é uma cidade criança, é uma matéria sobre Brasília, e eles chamam o Luiz Humberto para fazer a matéria dessa cidade. Também um texto bom, fotos maravilhosas, uma matéria de um colaborador. E os colaboradores de texto e de fotos eram sempre pessoas com muita qualidade. Então, Luiz Humberto chegou a ser um colaborador da revista Realidade. Aqui também, de novo, mostrando essa questão de pautas, que eles dão uma matéria sobre o estado de Minas inteiro, mostrando cidades grandes e cidades pequenas. Eles vão também cobrir esporte, como já tinham feito o Pelé na capa, né? De repente, eles estão se preparando para a Copa do México em 70, e eu acho que eles fazem uma brincadeira, a gente está em plena ditadura militar, de repente eles dão uma matéria mostrando os três canhotas, né? O Rivelino, o Gerson e o Tostão, com a chamada "Nestas esquerdas o Brasil confia". Era uma brincadeira e uma maneira de fazer uma provocação à ditadura militar, né? Essa é uma foto do Chico Nelson, Francisco Nelson. E aqui também, no final, né, a gente já está indo para o final dos anos 70, eles vão dar uma matéria grande sobre o Pasquim, também muito boa, né? Eles abrem com essa foto em página dupla, e depois tem várias páginas com texto, tem desenho do Jaguar, tem desenho do Enfio, tem desenho do Ziraldo. Essa capa, eu não sei se era do... Tinha um dos fotógrafos do Abril, do Rio, era o Pedro Henrique, não sei se era do Pedro Henrique, e tinha um fotógrafo do Pasquim que chamava William Kerr, eu não sei de qual dos dois. Está aqui, tá, na chamada diz fotos de William Kerr e Pedro Henrique. Eu não sei essa foto de qual desses dois fotógrafos ela é. Mas depois também eles vão noticiar, o Pasquim começa a surgir no final dos anos 60 e se torna um sucesso editorial, né? Uma coisa que vende muito em banca. Os próprios jornalistas que fundaram o Pasquim não acreditavam no sucesso que eles fizeram a partir disso. A própria realidade não esperava o sucesso que ela
alcançou ao longo dos anos, né? E aqui, de novo, a gente voltou, falou do George Love fazendo a questão da cor, né? A psicologia das cores, e ele vai, de repente, ele vai nos anos 68, ele vai para os Estados Unidos, ele e o Sérgio de Souza. Esse cara que está aqui é o Sérgio de Souza, o autor do texto. As fotos são do George Love. E eles montam uma capa com uma estátua da Liberdade colocando um rosto negro. Eu acho essa capa muito boa. Nessa época, a Cláudia Andujar estava casada com o George Love. Ela vai também para Nova York para Nova York, não, para Washington, participar dessa matéria. E ela está num dos movimentos, cobrindo o movimento negro, ela é confundida com uma espiã branca, né? E ela é presa pelos caras do movimento negro. E depois ela consegue se libertar, mas acho que ela não consegue fazer muitas fotos. O ensaio todo acaba sendo do George Love. Então, de repente, eles vão em 68, eles vão pautar uma matéria que é exatamente os anos que estava a luta. Não sei de que mês é, porque esse é o ano em que matam o Martin Luther King, né? Então, era o mês, tinha o Black Power, era um período de turbulência, né, da questão do racismo nos Estados Unidos. E aqui, de novo, mostrando para vocês que eles tinham essa ousadia de pauta. De repente, tem alguma coisa aqui, está um som aqui atrapalhando. Eles vão fazer uma pauta sobre os pecados, os 7 pecados capitais. Só um segundo, gente. São os 7 pecados capitais. Então, era um tipo de pauta diferente dentro daquela linha que tinha uma certa ousadia. De repente, é um cara, ele chama Zé Pinto, né? Que é um cara que fazia estúdio. Não é o Zé Pinto que trabalhou na revista Época, é um outro Zé Pinto, que fazia fotos de estúdio para a revista Realidade. Então, eles vão fazer os 7 pecados capitais, né? Ira, orgulho, luxúria, inveja, preguiça, gula, etc. Sempre com as fotos tendo um destaque, né? E tendo pouco texto. O importante era a linguagem fotográfica. Eles valorizavam muito a linguagem fotográfica. E aqui, já também cobrindo a Guerra do Vietnã, já quase que na parte final da revista, né? Isso é de 68, 69. A capa é o José Hamilton Ribeiro, ele pisa numa mina e ele perde a perna no Vietnã. Eu preciso... Está com o microfone aberto. Mas eu não sei... Peço alguém para fechar o microfone que está dando ruído. Maria, como é que eu faço? Eu não sei. Eu fecho para você. Fecha ela aí, Ju, para você como Pronto. Fecha para mim. Fechado, pronto. Aqui, de repente, então, era essa a capa da revista, o próprio repórter se torna o assunto principal da revista, né? Basicamente, o material fotográfico é comprado de arquivo e um dos fotógrafos, o Zé Hamilton Ribeiro, contratou lá, trabalhou com ele, e ele perde uma perna no Vietnã, o mesmo Vietnã que já tinha o Robert Capa morreu aí, o Gilles Caron da Gama, um dos fundadores da agência Gama, desapareceu nessa região, o corpo nunca foi encontrado. Então, vários fotógrafos desapareceram, e repórteres também. E eu me lembro, nessa época, na realidade, eu era muito garoto, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a admirar a realidade como leitor, comprando a revista nas bancas, né? E, de repente, tive a chance de, nos anos 70, 71, chegar a fazer freela para a revista Realidade. Mas nada importante, eu não tinha nome, não tinha categoria. Eu pegava retratos, às vezes ia fazer um retrato de um personagem ou outro que ia sair pequenininho,
As sobras era a sobra que os grandes nomes não queriam. Então, eu me lembro de uma vez, uma coisa que me chocou, de estar na porta da editora Abril, no final da tarde, 5, 6 horas da tarde, indo embora, e ver o Zé Hamilton Ribeiro já vindo do Vietnã, já usando uma perna mecânica, e ele ser cumprimentado pelo Vitor Civita, que estava entrando. E eu, na hora, me chocou muito aquilo. Falei, puta, o cara perdeu a perna trabalhando para essa revista e ele ganha apenas um cumprimento e um abraço do patrão. Eu não consegui isso. Aí eu não, a partir daí eu nunca tive. Eu, como repórter fotográfico, passei a. Depois eu desenvolvi essa filosofia. A obra não vale mais que a vida, entendeu? Isso eu apliquei na minha vida inteira até hoje. A obra não vale mais que a vida. A vida é mais importante que a obra. Mas, enfim, há controvérsias. Vamos em frente. Aí, a partir desse final da revista Realidade, ela vai mudar de capa. Vocês vão ver que, a partir dos anos 70, ela vai adotar esse layout, sempre uma foto menor num fundo preto, que isso é uma cópia descarada da revista Twin, que eu citei para vocês. Vocês vão ver que várias vezes ela vai copiar isso, e é um layout praticamente imitando a revista alemã Twin. E aqui, a grande equipe que fundou a Realidade já tinha saído, o Paulo Patarra, já tinha sido pedido demissão, não sei a história, se ele pediu demissão, ele foi demitido pelo Robert Civita, e aí a equipe inteira de 15 jornalistas saíram junto com ele. Então, a revista ficou desestruturada. Quem assume é um cara do Partido Comunista, o Milton Coelho, passa a ser o editor da revista. Então, você vai ver que a revista ainda fica bem, ela ainda vai manter aquele estilo, né? Mas ela vai adotar esse layout que não é dela, ela vai perder um pouco a ousadia. Aqui a Maureen Bizilhar, ela entra na revista praticamente, essa é a grande matéria que ela faz na revista, isso é em março de 70. Ela vai depois participar, não vai ser uma das principais fotógrafas na edição da Realidade Amazônia, mas ela vai participar, mas ela já entra nessa fase com a grande equipe, com o Paulo Patar e a grande equipe, saindo da revista, a revista já descendo a ladeira. Mas essa matéria que a Maureen faz é muito importante, tanto é que até hoje essas fotos dela causam impacto, são citadas, são referências, são maravilhosas. E aqui é a matéria que ela faz, O Povo do Caranguejo, texto de novo do Aldário Dantas e as fotos da Maureen Bizilhar. Aí vamos para outra agora. Aqui, de repente, também o Walter Firmo, ele só vai aparecer na revista Realidade também aqui. Isso aqui é em 72, é os 50 anos da Semana de Arte Moderna. O texto é do Mino Carta. Vocês podem ver que a capa, de novo, ela está seguindo esse layout. Ela vai adotar esse layout, que é a cópia que eu citei de uma revista alemã. Então, o Walter Firmo, ele não aparece nessas revistas. Essas revistas anteriores, algumas que eu mostrei, durante várias vezes eles abriram espaços para portfólios dos fotógrafos. Eles deram espaço para todo mundo, para a Cláudia, para o Jorge Butsuem, para o Manprim, para o Geraldo Mori, um cara que foi fotojornalista que morreu, foi assassinado, ainda no começo da revista, eles vão abrir espaço. O Firmo vai aparecer nessa matéria de capa da revista, a capa é dele, e a matéria principal, texto do Mino Carta, na revista Realidade de 1972, 50 anos da Semana de Arte Moderna. E aqui é interessante que, de repente, o Firmo talvez seja um dos últimos caras que fez a Guiomar Novaes, ainda segurando uma pauta. Ele, de repente, talvez a última foto da Tarsila do Amaral é do Walter Firmo. O Menotti Del Pixia, escritor, poeta também,
E eu vi que o Firmo, essas fotos não vi mais em lugar nenhum. Não sei se o Firmo tem alguns originais, se abriu, perdeu, se abriu, escondeu no arquivo. De repente, esses são alguns sobreviventes da Semana de Arte Moderna. E onde estão essas imagens? Eu não vi mais isso publicado. Só vi nessa edição da Realidade. E aqui também, de repente, talvez uma das últimas fotos de Cavalcante, aqui, sabe? Retratos maravilhosos, esses retratos são lindos, né? Então, por mais que a revista perdeu o espírito, perdeu a alma, o seu editor, Paulo Patarra, que era o gênio, o maestro daquele grupo, mas ela conservou aquela qualidade, ela ainda conservou com bons fotógrafos, bons redatores e bom projeto gráfico. E aqui também, de novo, é legal mostrar a capa para vocês, que esse é um ensaio do David Zing, né? Que é a capa nesse estilo. Essa foto é de 71, essa capa é de 71. E aí, não sei, pô, eu admiro o David Zing, tinha um domínio técnico, você vai ver que ele tem, a capa está muito bem feita, a página dupla também. Aqui, a matéria tem 2, 4, 6, 8 páginas, mais uma de abertura, dá 10 páginas do ensaio. Mas, pô, o ensaio, sabe? Ele fala que os negros, se vieram da África, sofremos muito até poder viver sem chicote, sem corrente. Quando conseguimos, começamos a sorrir. Hoje estamos em todo lugar, na indústria, no comércio, nas artes, sem chicote, sem corrente. Sabe, pô, uma revista que tinha sido tão ousada, como é que faz, de repente, uma matéria assim, tão... Os negros todos sorrindo, todos felizes, sabe? Você pegar o Jairzinho, que foi um craque, foi bom salário no futebol, de repente, nos atores, pega como é o nome dele? Fez o Macunaíma, agora não sai o nome. Pega na escola de samba, na avenida, né? Grande Otelo. É, o Grande Otelo. E aí eles vão, sei lá, no esporte, lá em cima, no esporte, estamos vencendo. Na avenida, estamos sorrindo e felizes. No cinema e no teatro, estamos vivendo sorrindo, sabe? E por toda a parte, essa das crianças aqui com sorriso, por toda a parte vivendo em paz. Sei lá, eu acho que a gente que conhece como os negros são tratados no Brasil, isso me parece uma mentira. E aí, ao ver isso aqui, eu fui buscar esse ensaio do George Love, que é a anterior, é lá daquela realidade mais antiga. Eles pegam uma mulher preta fotografada por um fotógrafo preto com versos do Solano Trindade, que é um escritor, um poeta preto, né? Então, faz uma coisa com mais delicadeza, graficamente mais bem, com uma tipologia bem escolhida, uma diagramação muito bem feita. Então, isso, para mim, me mostra um pouco como a realidade foi decaindo a partir dos anos 70 em diante. Aqui também o ensaio do George Love e os textos do poeta, do Solano Trindade. Então, uma revista ousada, de repente ela dava, tudo bem, deu os negros do David Zing, deu os negros do George Love, fez a matéria do racismo americana num período complicado. Eu acho que a revista tinha a sua ousadia, não vou negar. Mas aquela matéria do David Zing, eu acho que é meia folclórica. E aqui eu estou mostrando para vocês exatamente o caminho que a revista passou a seguir. Ó. Uma é de 70, as duas são de 70, uma é de agosto, outra de setembro, que são os layouts de capa. Se vocês pesquisarem a revista Twin alemã, vocês vão ver que a capa, 90% das vezes, é sempre assim. Ela é menor, raramente usa fundo vermelho, ela usa quase sempre fundo preto, as chamadas são feitas fora e não entram na imagem. Então, você vai ver que isso é muito o layout da revista alemã. E aqui, no final, você vê o que a realidade se tornou, né? 73 e por aí vai, acho que ela vai até 76. Você vê que a realidade, o logotipo não é mais todo em caixa alta,
E ela passa a ser uma revista de mesa com sala de espera de consultório e de salão de beleza, né? Eles vão dar, as matérias principais são: ainda precisamos do Papai Noel, ou então não abuse dos antibióticos, ou então vença a tentação de comer demais, uma nova maneira de curar. Ela vai parecer aquela revista americana, Seleções Reader's Digest, né? Então, isso é praticamente o fim. Eu acho que a Abril manteve essa revista de qualquer jeito, meio ruim, para manter os contratos publicitários que ela tinha, para não devolver o dinheiro. Ela foi fazendo a revista. E nesse período aqui, quer dizer, de repente, em 71, ela vai fazer uma edição que lembra toda aquela realidade que acabou, mas aí é com uma equipe totalmente montada à parte do quadro normal da relação. Então, essa revista vai de novo, em 70, ela retoma aquela tradição que se perdeu na saída do grupo principal e do Paulo Patarra. De repente, eles dão uma capa que tem um folder, uma dobra. A capa principal da Índia é da Cláudia Andujar e a dobra é do George Love. A produção desses dois materiais, do George Love e da Cláudia Andujar, vai gerar um dos livros de fotografia mais importantes já feito no Brasil, que se chama Amazônia. É um livro da Cláudia e do George Love, um livro lindíssimo. Então, isso aqui é um dos últimos momentos da realidade. A realidade foi o principal. Eles fizeram mais 2 números especiais, um sobre o Rio São Francisco e o outro sobre cidades. Mas aqui causou maior repercussão e maior impacto foi a realidade amazônica. E aqui, né, na matéria da Cláudia, né, 8 páginas, né, usando tanto foto cor quanto foto em PB. Maravilhosas, né? Você vê que, de repente, a revista abre com 2 páginas no rosto, depois vem uma dupla sem texto nenhum, vem outra dupla também sem texto nenhum, e vai para o final, volta a ter uma página inteira, um texto, e tem mais, acho que 2 páginas dessa matéria da Cláudia só com o texto. Maravilhosa essa edição. Essa edição valeria uma aula só sobre ela, mas aqui eu tenho esse problema de tempo, gente. E aqui, a gente falou da Cláudia, gente, ainda aqui você vê o que, enquanto a Cláudia estava fazendo a parte humana, a gente, sabe, olho no olho, compartilhando, o Cláudio, o George Love, estava fazendo as coisas aéreas, né? Andando durante vários dias, fotografando de avião. E aqui, de novo, eles dão dentro da matéria os folders, as páginas que se dobram, para dar essa edição maravilhosa. É esse material que vai para o livro, tanto o da Cláudia dos Índios, quanto as imagens aéreas do George Love vão dar o livro Amazônia. E aqui estão mostrando, não eram fotógrafos tão importantes, mas essa matéria foi feita, eles vão atrás de atos criminosos contra a natureza, a matança de animais, feitas por 2 fotógrafos que ainda estão vivos. Um é o Amâncio Chioldi, que está aqui em São Paulo, foi do Estadão, e o outro é o Jean Solari, que ainda vive lá em Saquarema, está aposentado, está velho, mas esses 2 fotógrafos que participaram dessa edição da realidade ainda estão vivos. Então, você vê que os textos sempre eram muito bem casados com as imagens, né? 1970 foi um ano ruim para os vendedores de pele. Mataram apenas 500 mil jacarés. Você vê que, ao longo dos tempos, é importante trazer isso de uma edição feita em 1970, que o Brasil continua fazendo a mesma coisa com a Amazônia, é impressionante. E aqui, de repente, o rei é morto, despido e abandonado, a onça, né? Então, uma matéria que eles tiveram dificuldade de fazer, a convencer os caras a se deixarem fotografar, uma matéria difícil.
E aqui também o peixe-boi, como se pesca o peixe-boi, como se mata o peixe-boi. Uma cunha no nariz e a morte. E depois a pele arrancada. Né? E aqui também, no final, a lei proíbe, mas quem cumpre? Então, o macaco, né? A caça ao macaco morto. Né? Então, por isso que essa revista é uma edição histórica. E aí eu quero terminar com um obituário que a revista fez tempos atrás, que vale a pena citar isso como um obituário da revista. É um dos textos mais maravilhosos que se fala sobre um fotógrafo que já morreu. O último ensaio é desse fotógrafo, que ele foi assassinado numa saída de uma madrugada aqui no bairro de São Paulo, e até hoje nunca se sabe, a morte nunca foi investigada, os autores nunca foram presos. Então, é o Geraldo Mori, né? Essa foto é feita pelo Lio Parrella, aqui é ele com os filhos. E aí o texto fala dele, né? Onde ele foi, olha, no Haiti, ele fugiu com os filhos escondidos, perseguido pela polícia política do ditador do Valier. No Nordeste, andou às turras com os coronéis. Fala das reportagens, né? Retratou gente, o mundo do café, escolas modernas, feiras, homens que tiveram rim transplantados, candidatos a deputado, tentando eleições, estudantes, camponeses, jogadores de futebol, brancos em atitudes racistas contra negros, sessões espíritas, lutadores de judô. E ele fala, mas sempre, entre as fotos que trazia, havia flores. Então, era um ensaio, não sabia se ele um dia iria fazer, mas que nos filmes dele sempre tinha fotos de flores. Então, eu acho que, de repente, essa homenagem que eles fizeram para o Geraldo Mori acaba valendo também como um último ensaio, como uma homenagem à revista Realidade. Gente, interrompendo o compartilhamento, podem abrir seus... Podemos conversar agora. Se eu puder ajudar e ser útil em alguma coisa. Você está me ouvindo, Juca? Estou te ouvindo, Nádia, pode falar. Então, eu queria dizer, você já sabe, né, Juca, que Ângela e eu ganhamos a Bolsa Viter. Sei. E tudo bem, Malta? Tudo jóia, lá. Ganhamos a Bolsa Viter e nós temos um livro que já está escrito e que ainda não está publicado, pela questão de direito autoral propriamente dita, sobre a revista Realidade. Tá. Eu anotei algumas coisas aqui que você falou, e eu entrevistei assim, Paulo Patarra, Eduardo Barreto, Walter Firmo, várias pessoas que a própria Cláudia Andujá, Maurim, Zé Pinto, que você falou, quer dizer, eu entrevistei todas essas pessoas. E o Walter Firmo, só assim para poder complementar o que você, né, contou, é que o Walter Firmo participa do primeiro número da Realidade, não é? Ele faz algumas matérias, inclusive sobre faz um retrato de uma negra muito bonita e também uma outra reportagem, e ele, quando entra na revista Realidade, é chamado para fazer essa reportagem, ele foi chamado para trabalhar na revista Manchete. E aí, né, quando ele foi e ele fala, né, que ele se arrependeu enormemente. Você falou sobre isso, não, né? Não, eu não sei se você fala que ele participa no começo, mas a minha dúvida é se é no número 0 ou é no número 1? Não, é no número 1. Ele participa no número 1, da capa de Pelé, e aí ele vai para a Manchete e sai da revista Realidade. Quando o Mino Carta volta para Abril, e aí ele chama o Firmo de volta, né? Já eu sou ruim de ano, né? Essa coisa aí que você falou. E aí então ele volta e aí faz algumas matérias para a Realidade, mas na verdade ele não fica na Realidade porque ele foi trabalhar na revista Manchete. Uma outra coisa assim que você
também falou do Paulo Patarra, né? Quer dizer, o Paulo Patarra, ele me deu uma entrevista de quase 4 horas e ele falou que a revista ficou numa posição muito difícil, né? Porque eles nitidamente faziam uma revista contra a ditadura e o Paulo estava à frente. Então, num dessas, acho que foi 68, 69, que o Paulo Patarra, agora porque já tem um tempo... Isso era a época do AI-5, né, Nádia? Então, aí quando o AI-5, né, foi implantado e que eles colocaram, né, as pessoas que estavam sendo procuradas, segundo o Patarra, o segundo nome da lista era dele. Então, ele também dizia que estava espremido de todos os lados, ele trabalhava que nem um louco, e aí ele saiu da revista e sumiu por um tempo, inclusive, porque ele era procurado, né, pelos militares. E uma outra coisa que também foi muito importante dentro da realidade, nos primeiros anos, e que também eu entrevistei, foi o Eduardo Barreto, que era uma pessoa... né, de arte, né? Exatamente. Ele vinha de uma cultura, né, de uma trajetória muito ligada à arte, e realmente, assim, o que ele faz é primoroso, né? Por exemplo, ele divulga as pílulas anticoncepcionais, quer dizer, todas essas coisas assim, são capas muito, muito interessantes. E o Zé Pinto, ele me falou também que ele gostava de fazer assim, muitas fotografias que tinham um quê de surreal, um quê de psicanálise. Então, eles tinham esse tipo de coisa. E todos eles tinham uma admiração irrestrita pelo Luiz Mamprim. O Mamprim era uma pessoa assim maravilhosa, e nos últimos números, que a gente vê nitidamente a decadência da revista, o que a gente aventou, tanto eu quanto a Ângela, é que ela também seguiu um modelo das seleções, lembra daquela revista, né, daquelas revistas... Aquela revista americana? Exatamente. Então, mas aí já é no final, já é 70 já no final, exatamente. No final, né, tá tudo assim. E aí, nesse livro que a gente fez, a gente tem, no final, a gente tem um capítulo dedicado a cada fotógrafo. E tomara que a gente consiga, então, não publicar isso aí, que, enfim, eu acho que é uma coisa super importante, porque... né? Eu também acho, a realidade foi maravilhosa, uma revista. Ô, Nádia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tinha te dado uma dica um tempo atrás desse livro. Você chegou a comprar esse livro, do Milton? Você sabe que você me falou, mas você sabe que eu não comprei, vou anotar agora. Realidade, do Milton Severiano Ribeiro. Vale a pena, é muito bom. É muito bom esse livro. Isso. Que aí... Então, fala, continua. Então, assim, são muitas coisas, né? Como você bem falou, uma aula dessa não... Não, a gente está falando do Paulo Patarra, Nádia, você falou do Paulo Patarra. O Paulo Patarra faz uma entrevista com o Luiz Carlos Prestes quando ele estava escondido em plena ditadura. Ele conta a história que ele tem que usar, ele vai encapuçado para não ver onde vai ser o encontro. Exatamente. O Paulo Patarra faz uma matéria naquela escola, a Summerhill inglesa. Você lembra do Rio? Uma escola libertária. São textos, quer dizer, não é só fotografia, a realidade tinha texto, tinha foto, tinha diagramação, e era tudo bom, né? Não tinha coisa ruim ali, impressionante. Então, e essa coisa da realidade e da ficção, né? Porque aquele primeiro número mesmo do Pelé, né? Porque eles fazem uma coisa assim, antecipam como se o Brasil tivesse já, né, ganho o jogo, já como campeão, né, do mundo, mas, na verdade, o jogo não tinha ocorrido ainda. Então,
eles, né, fazem esse jogo entre realidade e ficção, não somente ali, mas em muitas outras matérias também. É muito, muito interessante. E esse jogo que você falou, né, de palavras, né? Aí, nessa esquerda, como é que é? A esquerda, o Brasil confia nessas esquerdas. Exatamente. Então, assim, né, tem muita, muita, muita coisa. E se a gente consegue... Não, é verdade. Importante. E o David Zing, aquele ensaio da água que ele faz, as fotos dele e o Chico Buarque, depois ele vai fazer uma do sol, ele junta vários poetas para fazer uma sobre o sol. Aí também o Zing fez muitas matérias assim impressionistas, né, de impressionismo, com fotografias maravilhosas. Eles tinham muita liberdade, né, para isso, né? Mas, de repente, os caras vão fazer um ensaio fotográfico sobre os 7 pecados capitais, sabe? De repente, o cara dá uma matéria sobre a história das 12 primeiras capas. A revista eles eram bons pauteiros, né? Ele tinha assim, o João Antônio, que se tornou um puta escritor, era repórter da revista. O Roberto Freire era um psicanalista que fez o livro Cleo e Daniel, era repórter da revista. Imagina o time que eles tinham ali, era impressionante. E eles falaram, né, que nas entrevistas, que o Roberto Freire era uma espécie de guru deles também, né? Quer dizer, influenciava muito eles também. E é muito, muito interessante, né, assim, resgatar essa história mesmo do Mamprim, que faz as fotos de índio, que tem um viés antropológico muito forte também no trabalho dele. Enfim, são todas essas coisas. Mas eu vou comprar esse livro. Eu estou assim em dívida, mas é porque tanta coisa que a gente fica ocupado, né, Juca? A gente não consegue mesmo, assim. E eu agora, terminando um livro que a gente está fazendo com a FRJ, eu vou ver se a gente consegue publicar isso, nem que seja aí na rede. Pô, eu acho que seria legal. Eu vou ser o primeiro comprador do teu livro. Pô, você entrevistou o Paulo Patarra, você entrevistou o Zé Pinto, né? Você entrevistou os caras que... com certeza vem coisa boa por aí. E o Paulo Patarra, ele falou muito assim da importância também da revista Quatro Rodas, né? Assim, para a interiorização do Brasil, e ele falou também que tanto a Maureen e quanto o David Zing também trabalharam na revista Quatro Rodas, né? Eles vêm dessa revista, né? A Maureen começa a aparecer mais na Quatro Rodas, só depois, mais tarde, é que ela vai para a realidade. Exatamente, mas e aquela matéria é interessante, aquela matéria das mulheres, né, que estão ali mergulhadas naquela... Dos caranguejos, né? As caranguejeiras, né? As mulheres, não sei, mulheres caranguejas, enfim. Ela disse que ela fez aquela matéria em 2 horas, disse para mim. Foi uma coisa assim muito rápida e que ela não, assim, nunca imaginou que tivesse toda aquela repercussão, né? Tanto na revista quanto também num tempo, né? Que segue e que traz aquela matéria outra vez, né? Com João de Melo Neto, IMS, etc, etc, etc. Mas eu vou deixar de falar para que outras pessoas querem falar também. Nádia, eu sou um apaixonado na realidade, há muitos anos. Nádia, feche seu microfone, por favor, que ele é que está dando um pouco de retorno. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Vê se eu fechei. Nádia, Fechou. Tá. Depois, quando você quiser falar, você abre, tá, Nádia? Tudo bem, vai desde mal. muito novo ainda, antes de eu ser fotógrafo, eu já conhecia a realidade, via. E essa escola Summer Hill, Juca, cheguei a pensar uma época fazer pedagogia, porque eu fiquei inteiramente apaixonado por aquela escola. Eu odiava estudar, em poucas palavras aí. E ali eu via que é uma escola que tinha outras propostas, né? Que não era estabelecer o aluno aquele critério de mérito, de nota, era uma coisa muito revolucionária na época. Aí, uns 2 anos depois, eu me tornei fotógrafo. E eu
fui fazer uma exposição sobre festa popular lá de São Luís do Paraitinga, em São Paulo. Eu fiz aqui no Rio, ficou muito conhecida, e o JB deu uma página no Caderno B, e o Sesc de Vila Nova me chamou para expor em São Paulo. E lá em São Paulo eu conheci o Mamprim antes da exposição e pedi para ele fazer um prefácio para mim. Ele escreveu uma coisa maravilhosa, que até hoje eu guardo aqui comigo. Ele foi praticamente meu padrinho, assim, Era uma pessoa absolutamente fantástica, e a realidade, para mim, na minha formação, vou te dizer que teve uma importância enorme enquanto fotógrafo, porque eu tinha, assim, eu colecionei, passei a colecionar, eu tenho aqui praticamente todos os números da realidade, dessa fase boa, eu não guardei nada dessa fase seleções da realidade. Tá. E até hoje é incrível, né? Que de vez em quando você pega para folhear assim, é uma coisa tão fora de tudo que a gente já teve. Anos depois, eu acho que foi em 76, 77, o Paulo Patar tentou criar uma revista, também nos moldes da realidade, não sei se você se lembra. Era uma editora independente, não sei se era 3, o que era. Eu cheguei a fazer um trabalho para ele, ficou uma semana, mais de 15 dias hospedado aqui no Leme Palace, porque a gente iria fazer uma matéria com o Luiz Carlos Maciel, e chegamos a fazer, mas ele estava naquela época mais louca que ele já teve em todos os tempos, né? E a gente não conseguiu muito fazer essa matéria, mas foi uma revista que chegou a sair uns 2 números. Aí lá estava o Miltainho, estava o Narciso Calil, o Hamilton Ribeiro, essa turma estava lá. E a revista não foi bem sucedida, porque é muito caro fazer uma revista como a Realidade, muito, muito caro. Aí depois eu soube que o Miltainho foi para o Globo Repórter, acabou morrendo lá, né? Não, o Miltainho não morreu. Miltainho não, o Narciso Calil. O Narciso Calil morreu mais cedo. É. E o Raf também era outro gênio, o Hamilton Almeida Filho também morreu jovem. Não, eles eram totalmente loucos, Juca. Todos eles trabalharam nessa revista, eu tive contato com eles. Eles eram muito, muito, muito loucos mesmo. Então, mas, Ricardo, uma coisa que é legal, que eu esqueci de citar na aula, a Nádia deve saber, quando houve esse rompimento, quando o Paulo Patarra saiu, o grupo inteiro pede demissão, há tempos depois eles fundam uma editora, onde era a antiga Abril, ali no centro, porque a Abril foi para o prédio da Marginal, e eles foram no prédio onde tinha nascido a editora Abril. E eles fundaram, eles lançavam o Grilo. O Grilo começou a publicar no Brasil o Volinsky, o Jules Pfeiffer, os caras mais revolucionários do desenho do quadrinho veio para cá. Aí eles lançaram a revista de fotografia, que era distribuída pela Fotótica, era editada por Jorge Lau e pela Cláudia Andujar. Foi o período mais revolucionário da revista. Eles editaram aquele bondinho que até hoje, graficamente, é considerado revolucionário. Era a revista distribuída pelo Pão de Açúcar, o mercado Pão de Açúcar. Sabe, eles publicavam, de repente, eu lembro de ter visto o bondinho, uma edição, você ia pela capa até o meio da revista, o outro meio era lido ao contrário, de cabeça para baixo, você vinha pela contracapa. Os caras, o Jorge Love fazia coisa, ele vai fazer o Roberto Carlos, e ele fala para o Roberto Carlos, ele põe uma câmera num tripé com disparador, ele fala, Roberto, faz o que você fizer. E o Roberto se encantou e ficou fazendo não sei quantos rolos de filme dele mesmo. Entendeu? Então, eles eram revolucionários, eles eram inovadores, né? E como você falou, né, Ju, que eram grandes escritores, grandes escritores. Eles tinham um texto maravilhoso, cara, impecável, assim, um negócio. Eu me lembro, na Realidade Cidades, um texto do Rui Barbosa, que também passou por lá, que ele fazia um negócio de Oiapoque ao Chuí. Cara, aquilo é primoroso, é uma antropologia do Brasil, um negócio fantástico, assim, não tinha coisa ruim. Eventualmente, esporadicamente, uma coisa assim, mas eles eram realmente repórteres, não só repórteres, eram redatores maravilhosos. Porque muitas vezes eles não iam, mas eles conversando com o fotógrafo depois faziam aqueles textos lindos. É verdade. Você lembra, em 84, você ainda estava aqui na F4 em São Paulo, ou você já tinha ido para o Rio? Não, estava aí ainda.
Então, você lembra que nós trabalhamos na revista que só saiu um número, não saiu mais, eu era o editor de fotografia. Então, não, essa que você está Era o falando. Miltainho, então era só o Miltainho, o Bernardo Cussins, que era o redator-chefe, e o Miltainho era o editor de texto. Eu fui fazer uma matéria que era os prostitutos ali na boca do lixo, sabe? É. Os homens que faziam o lembro programa. disso. Aí, quando eu voltei, o Miltainho chegou e fala: Juca, escreve um texto. Eu falei: Miltainho, eu não sei escrever. Senta na máquina e escreve. Eu escrevi mal, então umas 20 linhas, que era uma porcaria. O Miltainho pegou o negócio, Fez botou uma obra de arte. uma para o fim. Eu olhei o texto, eu falei: puta, Miltainho, eu escrevo bem para caralho. Puta, ele deu uma mexida no meu texto, ficou Como é impressionante. que chamava essa revista, Juca? Extra. Você lembra? Extra. Então, Extra. foi o Extra, era um jornalzinho, né? É. Eu te mandei Não, outro dia, porque era uma revista, mas é uma era revista grande, formato tabloide. Assim, formato tabloide, mas com grampo. Então, eu tenho aqui essa edição, Juca. Então, Eu te mandei aí as fotos da capa. eu sei, Tiveram 2 números, Juca, eu acho. eram 2 números, né? Sabe por que Mas a revista já é depois Nádia, essa revista tinha o Miltainho e tinha alguns caras que tinham visto da realidade. Quem fazia era a Marília Andrade e o Flávio Andrade. Eles eram filhos herdeiros da família Andrade Gutierrez. Era em ditadura. Aí os caras estavam fazendo uma revista que vinha do dinheiro das obras que a construtora do pai fazia para o governo. Uma das capas ia ser o Delfim Neto. A foto era tua, Malta, você lembra dessa capa? Foi lá no dia que ele anunciou a maior recessão que o Brasil já teve naquela época. O Malta tinha uma foto que ele veio num clube e ele pegava uma grade para sair para a rua. O Malta fez uma foto que o Delfim Neto parecia atrás de uma grade. Era a capa da revista. Essa revista nunca saiu, porque os militares falaram: olha, fala para o seu filho lá que você trabalha aqui, você tem obras do governo para fazer essas revistas. A revista fechou. Ela era diferente, ela destoava da família, ela colecionava arte sacra, né? Tinha uma coleção gigantesca. A Marília é a mãe da Petra que fez esse filme, que fez sucesso. É a mãe da Petra, era ela. Então, Democracia em Vertigem, né? Exatamente. Então, pô, Malta, esses tempos eram maravilhosos. Esses tempos foram realmente maravilhosos. Agora, Juca e Malta, quando eu entrevistei o Paulo Patarra, ele assim, falou muito do Sérgio de Souza. E era interessante que ele usou até um termo que ele escrevia no brasilês, que é textos assim, irretocáveis, que ele sentava na máquina e escrevia aquele texto que saía na hora e que não dava para mudar uma vírgula. É verdade. O Sérgio e uma outra coisa que o Paulo Patarra me contou, né, é que quando começou o movimento para se criar a revista, que a revista ia ser criada como um encarte, né, para ser colocada nos jornais. E aí eles desistiram dessa ideia e foram fazer o primeiro número. E, nessa época, tudo estava praticamente concentrado no Rio de Janeiro. Né? Ele diz, não sei se vocês sabem disso, Juca, não sei se vocês sabem, mas aí o Paulo Patarra me contou que ele falou assim, né, para o Victor Chivita, mas como você vai fazer aqui em São Paulo, está tudo no Rio de Janeiro, né, a parte toda de imprensa, né, essa coisa toda do Rio. Aí disse que o Victor Chivita falou para ele o seguinte: não se preocupe, eles virão todos para cá, ou seja, para São Paulo, né? Foi assim, ele me contou essa história. Mas se a gente pensar, Nádia, o Victor Chivita fez coisas que depois os filhos estragaram tudo que o velho fez. O velho fez os fascículos de música popular brasileira. É uma coisa extraordinária, maravilhosa até hoje. Aqueles fascículos que ele traduziu da Europa dos gênios da pintura. A editora Abril teve uma... Acho que quando o velho morreu, quando o Robert assume, ele já começa a estragar tudo. O Mino entra em conflito com o Robert, né?
quando eles vão numa reunião lá com o Golbery em Brasília, o Mino, editor da Veja, e ele fala: o que você está fazendo aqui? O Mino fica puto com o Robert. Os caras, quer dizer, eles entregam a cabeça do Mino em troca de um empréstimo para recuperar a editora Abril. E depois do Robert, os outros que vieram, a editora faliu. Eles Você sabe que a acabaram. Abril começou a falir porque eles tinham um projeto de criar uma televisão, né? Chegaram a gastar muito Tinha. dinheiro com esse negócio, muito dinheiro. Eles O chegaram a negócio pegar a nunca MTV. decolou, porque o governo nunca deu autorização. A Globo fazia uma pressão gigantesca para eles não conseguirem, e eles realmente conseguiram barrar essa questão da televisão da Abril, e aquilo lá destruiu a Abril. Não sei, tem gente que fala que o Robert Civita errou Não, muitas coisas. a família realmente fez assim, aquela coisa de empresa familiar, como foi no JB, né, Juca? Assim, os filhos tirando tudo que pode, aquelas coisas, né? Assim, vai, sei lá, tinha aquelas salas, os cofres, o cara ia viajar, pegava 200 mil no cofre, aquelas coisas que a gente... Mas, enfim, mas o que foi a derrocada da Abril foi o projeto TV Abril, que seria lindíssimo, diga de passagem, porque eles eram muito competentes. A Globo ficou assustada com esse negócio e fez todo o possível para que não acontecesse. Mas eu já vi referências que o Robert Silva tomou decisões erradas, se associou com coisas que ele errou a mão, entendeu? Já ouvi isso falar. Mas você vê que agora, de repente, os filhos do Roberto Marinho também estão afundando o império do Roberto Marinho, né? A Folha também, a Folha está virando um lugar financeiro também, desde que esses caras morrem. Mas é essa a história, né? O cara não adianta ficar aqueles filhos, já pega uma coisa que está cheia de problema, e aí pronto. A Veja, eu acho que ajudou muito a enterrar também a Abril, porque... Deixa só eu meter o bedelho aí nessa coisa da Abril aí, porque é o seguinte, vocês misturaram uns assuntos aí. A Abril faz uma parceria com a Sky, do Murdoch. E quando tem uma composição acionária, o Murdoch, para ceder a parte da... ele teve um aumento no capital para a América Latina, da qual a Abril seria dona de 50%. Para ela continuar sendo dona de 50%, ela tinha que dar um aporte de 350 milhões de dólares. E daí ela só ficou dona de 50% do Brasil. Ela foi pedir dinheiro para o Lula e para o Zé Dirceu, que não recebeu o Roberto Stivita. Inclusive, o começo da Veja detonando o Lula é neste momento em que o grupo Globopar faliu, a Globo recebeu R$1,5 bilhão de empréstimo e salvou o grupo Globopar, e o governo federal, o BNDES, e o grupo Abril não recebeu os 350 milhões de dólares. Então, tem uma conjuminância de assunto ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, o Murdoch deu o tombo. E agora o tombo da Globo é pela convergência digital, que o custo de investimento é altíssimo e é o que está acontecendo no terceiro mundo, é o que está acontecendo. O que está acontecendo com a Globo é o que aconteceu com o Brasil. Essa coisa de você pegar e ter esse neocolonialismo econômico, financeiro, é o que está acontecendo com a Globo. Né? Quer dizer, o Google passou a publicidade brasileira, eu acho que há 5 anos atrás. Quer dizer, então, você tem essa dupla, esse momento histórico, essa circunstância, e esse não preparo, essa coisa de dar como garantido você ter um mercado, se você não ter concorrência, porque vamos lembrar que são quase monopólios. Nós estamos falando das duas empresas que são mais de 70% ou 80% da mídia do Brasil nos últimos 65 anos. Vamos lembrar disso, que isso é muito importante. Que eles acham que não vão se fuder. Agora, o capital passou por cima de tudo. Tanto que a Globo parecia que vai ser vendida para uma empresa da África do Sul, não sei o quê, do Grupo de Telecomunicações. Então, todo mundo ficou rico, tá, gente? Assim, os filhos do Tivita são muito mais ricos do que a Abril nunca foi. O Prolabore, aquele prédio da Abril que diz que é alugado, era deles, eles alugavam deles mesmos, de pessoa física. Quer dizer, então, tem que tomar
cuidado, que eles não têm... não é que ninguém é bonzinho, é muito pior que isso. Nós estamos falando de pessoas que o princípio foi sempre detonar Mas acabar com a história. Fausto, a massa falida não é massa falida ainda, mas aconteceu com o Chateaubriand, os associados, os empregados não receberam os salários até hoje, como não receberam dos associados. Pô. É uma manchete, É isso, os caras não pagam o compromisso trabalhista, cara. A manchete tem uma dívida, um passivo trabalhista gigante. E você pode ter certeza que o prolabore dessas pessoas devia ser de milhões de dólares por mês, de milhões de dólares por mês. Quer dizer, não estamos falando de lucro da empresa, de lucro societário, nós estamos falando deles matarem a própria... Você fica naquela administração que você bota a empresa na linha d'água, assim, ó, e você vai enchendo a burra, 10 anos, 20 anos, 30 anos, até que a hora que a água passa, eles falam, puxa vida, bando de sacanagem, me sacanearam. A lógica é empresário rico, empresa pobre. Exatamente. Tá bom. Escuta, mas vamos voltar para a realidade, vai, ou então a gente encerra, vai. O legal é falar maravilhoso. Essa revista realmente foi assim uma aula, e quem não essa coisa do livro, compre o livro, porque eu acho que vale muito a pena, mas muito a pena mesmo. É uma experiência única e que eu acho que a gente provavelmente não vai ter mais coisas assim. Eu também acho, Malta. Eu, por exemplo, eu tenho a minha visão, eu posso estar errado, mas o exemplo do Cruzeiro e da realidade, assim, ele faz frente com as melhores publicações americanas e europeias. Ele está ali num patamar, entendeu? Isso não aconteceu da linha do Equador para baixo. Não aconteceu no continente africano, não aconteceu no continente asiático, nem na América do Sul. O exemplo do brasileiro de cruzeiro e de realidade é o único no planeta, é uma coisa a ser estudada. Com certeza. Mesmo a Twin, eu defendo a Twin, que é uma coisa legal, quando ela está saindo daquele, sabe, esquecendo o que foi o nazismo, ela começa a se recuperar a Alemanha, a Twin ela vem na questão de comportamento, ela ainda é delicada, ela não vai tocar em questão política, em questões sociais fortes, que a realidade tocou. Nesse ponto, a realidade foi mais avançada que a Twin. Elas são da mesma época, dos anos 60. Isso é muito legal. Por isso, o livro da Nádia está sendo esperado com ansiedade. Tá bom, Juca. E eu queria dizer para vocês que eu tenho, né, a coleção completa, do primeiro ao último número, inclusive os números que foram censurados, né, e que são raros também de serem comprados. Mas, Juca, você é engraçado que uma época eu era rato de sebo, sabe? Eu entrava para procurar a realidade. Aí eu achava igual, eu comprava para dar para as pessoas, assim. Mas você sabe difícil de achar hoje em dia, muito difícil. Mas você sabe como foi que eu consegui? Eu era professora da Estácio, e aí eu tinha uma pasta para os meus alunos que eu fazia xerox e deixava lá onde eles tiravam a xerox. Aí eu fui lá para botar minha pasta em dia, e aí eu olhei assim, que eu já estava pensando de fazer um projeto com a Ângela sobre a revista e concorrer à Bolsa Vita. Aí eu disse, o que é isso aí? Ele falou assim, o meu patrão está vendendo. Aí eu falei, é a coleção da revista Realidade. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele está vendendo? E quanto por ele? Ele está vendendo por quanto? Ele falou, R$100. Aí eu comprei tudo. Nádia, você salvou a revista de virar em mas vocês são a história viva, né, gente? A história viva, né? Então, somos... Nádia, isso que você acabou de falar, essa história que você acabou de falar, para mim é a coisa mais importante que eu ouvi aqui hoje. Desculpa, Juca. Porque é essa demonstração que a gente não sente.
Quer dizer, a importância que você deu para isso é uma coisa que institucionalmente, culturalmente, a gente não luta por isso, né? Quer dizer, o que o Juca está fazendo é super importante, mas, sob o ponto de vista de cidadania, a gente acaba que a gente não fez nada. E você fez uma coisa, você acabou de contar uma história, né? Que algumas outras pessoas a gente sabe que também fazem, mas é ínfimo, perto da necessidade da destruição que a gente vive da nossa memória. Né? O que o Juca está fazendo aqui não tem preço, mas eu levo muito mais pelo lado pessoal e por estar com vocês e por ouvir algumas histórias pessoais. Me interessa muito mais o caos dele, do Atucha encontrar o não sei quem ali, não sei aonde, ver o seu time está fazendo não sei o quê, porque o que importa é esse tipo de atitude que nós deveríamos ter. Nós deveríamos ter isso como no nosso cotidiano, como cidadão, inclusive da nossa profissão. Deixa eu falar uma coisa para você, Fausto. Primeiro, que você é um amigo muito querido também, né? Eu acho que a gente é um país sem memória. Isso não é assim, novidade para ninguém. E não é só uma memória, sabe, do primeira metade do século XX, não. É de uma memória recente. Então, Ângela e eu estamos terminando um livro agora com o FRJ, contando de 1979 a 2003 a história da Funarte, né? Quer dizer, quando as instituições todas estão em derrocada, quando a gente sabe que, né, esse governo é um governo que não estimula, não incentiva e abate, né? Como se a cultura fosse gado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar realmente em registrar essa memória. E nesse livro nós temos 13 pesquisadores também, fora um texto meu e da Ângela. A gente está fazendo um projeto que se chama Cronologia da Fotografia no Brasil a partir da Funarte, né? E do Centro de Artes UF, que eu fiquei 8 anos. Então, eu acho que a gente escavar essa memória, trazer essa memória, pedir que outras pessoas pensem sobre isso também, eu acho que é fundamental. E você vê, né, esse livro que está aqui na minha mesa, né, assim, com tantas pessoas que eu conversei que já não estão mais aqui e que podem contar para mim a história, né, que elas viveram, isso é fundamental. Isso é fundamental. E a gente está fazendo história aqui também, né? Nádia. É isso mesmo. Juca, eu vou ter que sair, tá? Vamos. Então, pessoal, Foi mais alguma maravilhoso mais uma pergunta vez. ou a gente encerra a nossa conversa hoje? Parabéns, viu, Juca? Muito Parabéns, bom. Juca. Parabéns Nádia, a todos. parabéns também. Obrigado. Beijo a todos. Beijo, E até a gente. próxima. Parabéns, aula maravilhosa. Um beijo a todos os meus queridos. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Juquita. Belzinha do coração. Azul. Oi, querida. Ai, Bel. Ô, Juca, Então, Foi fala. maravilhosa a aula. e a Pô, próxima obrigado. aula é sobre o quê? Olha, por enquanto eu não sei, mas em princípio vai ser com o Luiz Abreu e os 3 sócios dele na Ponto de Vista. E as aulas 3, 4, sei lá, da F4? Ah, não sei, tem que pensar mais um pouco. O negócio da F4 está complicado. Não, Juca, Olha só, vai desatar. F4, faz em 4. Vai desatar, Juca. Faz 4 aulas. Faz 4 aulas. Ó, tudo vai dar... No fim, tudo acaba bem, Juca. Eu não sei. Vocês vão se separar de novo, é isso? Vamos se juntar. Mas peraí, antes de ir embora, só para dar um... Luiz Abreu, fala um pouquinho aí, um pouco antes de ir embora, do que a gente está articulando com vocês, Luiz Abreu, antes de encerrar. Então, tá. E é bom, em princípio é aquilo que já falamos, né, Juca? Já foi programado para o dia 13 de outubro, né? É.
vai tocar, falar sobre essa experiência nossa aqui da Ponte Vista, que é uma que é contemporânea da F4, né? 71, exato, isso. né? Foi naquele período que a gente estava buscando ativos, né? Com trabalhos em equipe, né? Com outra visão de jornalismo, né? Não atrelados à imprensa tradicional, né? Era muito dominada pelos anunciantes, né? Sem grande independência. Então, a gente buscava era essa independência do fotógrafo, tentando gerir suas próprias pautas e seu próprio trabalho, né? Acho que é por aí, né, Juca? E lá em Porto Alegre eles participaram do Cojornal, uma coisa importante, uma cooperativa de jornalistas. Vai ser a conversa com eles, com certeza vai ser boa, vai render. A gente saiu do Cojornal para criar a Ponte Vista. Quando saiu do Cojornal, na ideia ainda de trabalho cooperativado, a gente criou a Ponte Vista, né? Tá. Beleza, pessoal. Então é isso. Agradeço a todos vocês, a participação de vocês, tá? E vamos continuar tendo aula. A Escola de Olhar vai em frente. Obrigada, Juca. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo para todos. Olhando atentamente, olhando sempre atentamente, Juca. Isso. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau.